Graça e paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é domingo, que estamos a entrar neste programa denominado Videocast Cristã, um programa que trazemos para si louvores, ministrações, adoração e algumas conversas ou debate no estúdio. Hoje trazemos aqui um debate, uma conversa no estúdio para falarmos dos eventos escatológicos. Sabemos que estamos a viver momentos últimos, os momentos proféticos, momentos que o nosso Senhor Jesus Cristo deu como diretrizes para que os filhos de Deus, para que os cristãos vivam sabendo que um dia iremos sair ou iremos partir, iremos sair desta terra. Mas, como se não bastasse, há alguns acontecimentos previstos, esses que nós chamamos teologicamente chamados eventos escatológicos. Então, para falar deste assunto, nós temos aqui nos estúdios alguns convidados que vão detalhar. E você aí em casa, acompanhe e fique atento, acompanhe esta conversa, porque é uma conversa, é um diálogo, é uma ministração que poderá te ajudar e poderá ajudar também na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus. E este programa vem para confortar a sua vida, vem para confortar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Então, seja bem-vindo a este programa mais uma vez. A quem nos acompanha através da nossa página do Facebook, é só escrever Igreja Evangélica Assembleia de Deus e você já está aí a desfrutar dos nossos conteúdos. E como se trata de um vídeo cristão, os nossos conteúdos, elas se encontram lá na nossa página. A você que perde ou que tem perdido em algum momento, é só ir na página, lá irás encontrar os nossos conteúdos e você será o beneficiário, estará a desfrutar desses vídeos que irão confortar a sua vida espiritual. Muito bem, para os nossos convidados, gostaria que se apresentassem aqui ao público. Gostaria que se apresentassem aqui aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores que estão atentos para ouvir, para acompanhar esse tema que nós vamos tratar neste dia de hoje. Vou começar mesmo aqui do meu lado direito, vai se apresentar, vai falar o nome e a sua função na obra de Deus. Depois iremos já seguir. Graça e paz a todos os irmãos e queridos que nos acompanham deste lado. Eu quero agradecer imensamente a Deus, pois Ele é maravilhoso. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso moderador e de toda a vasta equipa técnica que faz acontecer este programa. Meu nome é Sebastião Macunda, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Moçambique. E eu me sinto abençoado de estar aqui para junto falarmos da palavra de Deus, principalmente os assuntos escatológicos. Shalom Adonai. Agradecer primeiramente a Deus pela graça de podermos estar reunidos. O meu pai espiritual sempre tem dito que Deus não reúne pessoas, Deus reúne propósito. Então acredito que estamos aqui por conta de um propósito maior. Respondo pelo nome de Dalton John. Eu pertenço à Igreja Ministério da Palavra de Deus, igreja liderada pelo reverendo profeta Paulo. Também desempenho o papel de líder dos jovens da Igreja Ministério da Palavra de Deus. E agradecer à equipe técnica, ao evangelista Daniel, agradecer também pelo convite, pela confiança e, por fim, agradecer aos telespectadores. Graças. Sentimos abençoados, sentimos felizes em recebê-los aqui. Como eu disse,
os nossos convidados aqui, o amado pastor Macunda. Eu chamo-lhe por Macunda, pastor Macunda. É uma bênção. Seja bem-vindo, amado pastor. Ao nosso amado irmão Dalton, vindo da Igreja Ministério da Palavra, quero desde já desejar-lhes bem-vindo ao nosso programa e bem-vindo também a essa dissertação, a esses detalhes que nós aqui estaremos aqui durante os 20 minutos a debater ou a detalhar ou a explanar esta palavra para si que estás em casa sentado. E acompanhe o desenvolvimento deste tema. Um tema muito interessante. Como eu disse logo a primeira aqui, é um tema que poucas vezes é falado nas igrejas, mas é um tema muito importante para os cristãos, porque eles precisam viver a saber que neste mundo um dia sairemos. Mas como iremos sair? Aqui estaremos a acompanhar. Então, para já, vamos começar, e começamos mesmo com o amado pastor Macunda, para falar desta escatologia. O que significa? Qual é o significado mesmo dessa escatologia? O que se trata na escatologia? Graças a Deus, muito obrigado. Indo diretamente aquilo que é o conceito da escatologia, nós entendemos aqui uma palavra, escatologia, vem do grego, e esta mesma palavra ela é dividida em duas partes. Onde nós temos a primeira parte, escatos, que significa últimos tempos, ou de último evento, e temos aí a palavra logia, que significa estudo. Então, juntando as duas palavras, estamos a dizer que é um estudo dos últimos tempos, eventos finais. Então, este é o conceito da escatologia. Podemos encontrar vários conceitos acerca da escatologia, mas esta é a base, este é o principal. Mas dentro da escatologia, ou dos eventos escatológicos, nós vamos encontrar algumas pirâmides que norteiam aquilo que é os eventos escatológicos. Primeiro temos a vinda de Jesus Cristo, segundo temos a segunda vinda de Jesus Cristo, e temos também a grande tribulação, temos o milênio e o juízo final. Esses são eventos que estão dentro da escatologia. Primeiro de referir que este tema é tão interessante, por quê? Porque muitas das vezes nós, os pastores, evangelistas, enfim, presbíteros, vários irmãos, não pregamos tanto nas nossas igrejas acerca da escatologia. Não que isso não seja importante, é importante, mas nós estamos mais para alguns assuntos atuais e não estamos a ensinar a igreja a se preparar depois de receber as bênçãos, depois de ter a cura. O que esta pessoa deve fazer? Aliás, aonde esta pessoa vai morar um dia? Porque não importa ou não basta a gente pregarmos a cura, a gente pregarmos o milagre, bênção, prosperidade, e depois disso o que vem a acontecer a posterior. Então é muito importante nós falarmos da escatologia. Para além desses eventos aqui, nós, por exemplo, neste momento, alguém pode dizer que já estamos a viver na tribulação, mas eu não concordo bastante com esses que afirmam que estamos a viver na tribulação. Por quê? Por uma razão simples. Mateus capítulo 24, Jesus é questionado pelos seus discípulos acerca daquilo que iria acontecer. Ele disse algo muito interessante no versículo de número 4, Mateus capítulo 24, versículo de número 4. A Bíblia diz assim: e Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso significa o quê? Significa que o momento em que nós estamos a viver é o momento do princípio das dores. O princípio das dores está dentro da escatologia. Significa o quê? Significa que antes da tribulação, antes do arrebatamento da igreja, a igreja vai passar pelos princípios das dores, aonde muitas das vezes nós
temos assistido em vários canais televisivos acerca do custo da vida, acerca do sofrimento, da miséria, a fome. Isto está vaticinado na palavra de Deus. Irmãos, é mister que isso aconteça, porque a Bíblia já nos relata que nos últimos tempos vamos ter fome, vamos ter guerra, doenças incuráveis, doenças que vão estar em todo o canto do mundo. Então, isso tudo está resumindo-se nos últimos eventos que devem acontecer. Olha, Jesus Cristo não volta, a trombeta não vai soar ou tocar a trombeta antes que essas coisas aconteçam. É preciso que isto aconteça. Aí é onde se vê o cristão verdadeiro. Porque há muitos que nesse momento de dor até estão a desistir, estão a negar a fé. Por causa do sofrimento, por causa das coisas que estão a acontecer. Alguém até teria dito uma vez, olha, se Deus é conosco, por que está a permitir que haja coronavírus? Por que está a permitir que haja conjuntivite hemorrágica? São doenças que estão a assolar muita gente. Olha, irmãos, nós somos cristãos sim, mas nós temos que passar por esses momentos. Para o quê? Para aí um dia dizermos assim, como disse o apóstolo Paulo, combati um bom combate. Acabei com a minha carreira, mas guardei o quê? A fé. Nós temos que ter fé de que enquanto isso acontecer, mas eu não nego o meu Senhor, eu não abandono o meu Senhor, eu permaneço firme. Por quê? Porque um dia eu sei que Ele virá e eu ouvirei a voz da trombeta e eu vou subir. Quem sobe é quem está guardando os mandamentos de Deus. Quem sobe é aquele que anda segundo a palavra de Deus. Então, estamos neste mundo, mas muita coisa pode acontecer. Não podemos dizer que esta é a tribulação. A igreja de Jesus ainda não foi levada. Ainda não foi levada. Ainda não foi levada. Este é o momento em que a igreja deve estar preparada. Muitas das vezes eu não tenho pregado que vamos nos preparar. Não, eu digo, estejamos preparados. Porque a gente não sabe. Pode ser enquanto estamos aqui nos estúdios a falar e ele vira a trombeta a tocar. Se calhar, se existir santos aqui, aqueles obedientes à palavra de Deus, e aqui nos estúdios, se um estar como santo, um deles também sou eu que vou subir. Eu hei de ouvir o som da trombeta. Graças a Deus. Como parte introdutória, eu poderia esclarecer um pouco disso que acabei de dar menção aqui. Bem, pastor, na sua explicação, pastor, disse muita coisa. Eu creio que aí em casa pôde acompanhar a explicação aqui. Mas há uma parte que eu sublinhei aqui. O pastor disse que não estamos a viver aqueles momentos, mas sim é o princípio, né? Estamos a viver o princípio. Agora, a pergunta que pode surgir, segundo alguns analistas, segundo alguns teólogos, a ciência em si, Dante, eu creio que não acreditava no fim do mundo. Não acreditava, mas um belo dia eu tive tive a oportunidade de assistir uma reportagem que os próprios cientistas já aceitam que este mundo está a caminhar para o fim. Ok, a pergunta se calhar que pode surgir aqui. Agora, se não é ainda o fim, é o princípio. Então, aonde é que nós estamos? Em que momento em que nós estamos? Será que aqueles eventos todos profetizados na Bíblia, a maioria já aconteceram? Quais que já aconteceram e quais que ainda esperamos? Na sua ótica, pastor, na sua ótica. Alguns eventos já aconteceram, como por exemplo a destruição de Jerusalém foi profetizado e isso já aconteceu. Temos aquelas guerras que a Bíblia fala de Gog e Magog, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Alguns estão até a estar muito, assim podemos dizer, tão preocupados com o que está a acontecer em Israel. Isso na atualidade. Aquela confusão que está em Israel é mister que isso aconteça. Porque aquilo que está a acontecer em Israel mostra que o Filho de Deus está próximo para chegar. Ele está a vir. Então isso tem que acontecer. E quem vai trazer a paz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, como o pastor falou de um dos eventos ali, que é do arrebatamento, né?
aquela descrição de alguns eventos que vão acontecer. Um dos eventos é o arrebatamento. Amém. Pois é o arrebatamento. E este arrebatamento, como é que isto vai acontecer? Vamos ouvir ali com o nosso amado irmão Tato. Graças a Deus. Como é que este evento vai acontecer? Será que todos nós seremos arrebatados? E nós esperamos esse arrebatamento como um evento aleatório? Como é que isso vai acontecer? Shalom mais uma vez. Bom, falando do arrebatamento, é um dos eventos, neste caso, finais, que como estava a dizer aqui o pastor, que o arrebatamento compõe esses eventos, mas o arrebatamento não fala sobre o fim do mundo, mas é um dos eventos que vai ocorrer. A retirada da igreja. Exatamente. Que para O céu, exatamente. Essa que é a definição etimológica do arrebatamento, que é tirar alguém ou alguma coisa de uma forma repentina de um lugar para outro. Então, a Bíblia, ela fala, vou ler aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, verso 16 e 17, diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos em Cristo para sempre. Aqui vemos a passagem que o apóstolo Paulo explicava na igreja de Tessalonicenses, que o arrebatamento é alguma coisa, é um evento que há de ocorrer num determinado período, onde a Bíblia fala em Apocalipse de várias etapas, das 7 trombetas que tocarão. Então, ao som da última trombeta, a Bíblia diz que serão retirados aqueles que estiverem em Cristo. E de antemão, nós sabemos que a Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura são. O que significa que o ser de Cristo traz consigo algumas responsabilidades, assim como o cristão. Amém. Jesus, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, isso é Mateus 16, 24, disse: primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa que farão parte do arrebatamento aqueles que negaram a si mesmo, negaram fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Razão pela qual a Bíblia fala aí em Coríntios, segundo o apóstolo Paulo, 15, verso 53, diz que será num piscar de olho e em um momento em que ninguém sabe, nem o mesmo Jesus sabe. Porque em Mateus, capítulo 24, assim como o pastor Macunda havia aqui feito a menção, diz que os discípulos já aproximaram Jesus e disseram: mestre, já temos aqui a estrutura de tempo. Jesus olha para ele e diz assim: eu na verdade vos digo que não há nenhuma pedra que vai prevalecer. Tudo isso será destruído. Onde Jesus diz assim, ele começa a explicar a respeito dos eventos que vão anteceder o arrebatamento. Jesus fala de guerras, de rumores de guerra, que coisas essas que nós pelas mídias sociais estamos a ver que estão a acontecer. Mas estes só serão apenas os sinais da vinda do Senhor. Mas não é o fim. Jesus salienta. Então, serão arrebatados aqueles que vivem em Cristo, aqueles que têm um compromisso com Cristo. Isto é, aquele que anda segundo a vontade do Pai. Então, falar do arrebatamento é falar da retirada da igreja no período em que Deus, assim dizer, assim como em Mateus 25 fala na parábola das 10 virgens, após o término da parábola, Deus, ninguém sabe o dia nem a hora, portanto estejamos preparados.
né? Então, o arrebatamento é um evento que há de acontecer. E quando eu fazia uma leitura, eu pude perceber que existem vários autores, né, que falam de diversas teorias a respeito do arrebatamento. Alguns dizem que o arrebatamento será no período prévio à grande tribulação. Alguns autores também dizem que o arrebatamento vai ser durante o período da grande tribulação. Assim como outros mais usados, eles dizem que o arrebatamento será feito após a grande tribulação, né? Então eu acredito que o pastor Macunda falou um bocado que alguns dizem que já estamos a viver a grande tribulação. E a base que eles usam para essa teoria está em João, capítulo de número 16, 33. Diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu já venci. Essa é a base que, entre aspas, eles usam. Mas eu, pela Bíblia Sagrada, creio que a grande tribulação será depois do arrebatamento. Até porque com o arrebatamento diz que haverá grande tribulação aqui na igreja, mas isso não vai afetar aos de Deus, aqueles que foram fiéis em Deus, em Cristo, neste caso, né? Só para não falando da grande tribulação, né? como o Amado acabou aqui de explicar. Alguns dizem isso porque acompanham nas televisões, alguns órgãos de comunicação, que alguns países não são permitidos cristãos a orar, a exercer a sua atividade. Uns são perseguidos. No caso de alguns países como a Coreia do Sul, Irão, mas outros países por aí. O cristão não é permitido. Apenas quem é permitido é a religião muçulmana. Então, eu penso que essas pessoas usam com base desses fundamentos, mas de acordo com a Bíblia, pastor, de acordo com a Bíblia, o amado irmão Tato, de acordo, porque a Bíblia diz que a Bíblia, para nós os cristãos, é Deus falar. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, sem querer olhar para essas teorias todas. De fato, já existe essa perseguição. Também no Japão, China, eles também estão a perseguir os crentes para matar. Mas estes eventos são também antes do arrebatamento. A Bíblia fala em Mateus 24, ainda Jesus disse: serão perseguidos por causa do meu nome. Então, quando Jesus, no capítulo de João, capítulo 24, Jesus falava dos sinais que hão de ocorrer antes do arrebatamento e já inclui lá também a perseguição, até mesmo a matança. Então, do meu ponto de vista, a perseguição da igreja, assim como a morte dos cristãos, é um evento que está antes da grande tribulação, ou seja, antes do arrebatamento. E que significa que após o arrebatamento, porque a Bíblia diz que Jesus ele virá e ficará nos ares, onde a igreja de Deus será arrebatada, onde os primeiros serão aqueles que morreram em Cristo. E após de acordo com a palavra. Exatamente. Primeiro serão aqueles que morreram em Cristo. Agora, segundo, quem será? Seremos nós, conforme escreveu o apóstolo Paulo. E quando ele diz a expressão nós, Jesus, ele já falava da sua vida, mas ninguém sabia o dia. Acredito que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu e nós seguiremos, ele acreditava que se calhar Jesus viesse naquele tempo. Por isso é necessário compreendermos a Bíblia aqui no tempo. Né? Quando o apóstolo Paulo escreve, pois ele estava vivo. Então, se naquele dia Jesus viesse, então ele se referiu primeiros que morreram em Cristo, de seguida a nós, como quem? A igreja. A igreja que está em Cristo Jesus, uma igreja que anda segundo os preceitos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito bem, uma grande explicação, didática, tudo para fazermos entender. Na verdade, como eu havia dito, que é um tema muito especial, um tema que é preciso que todo crente acompanhe.
porque é um evento que tarde ou cedo virá. Então, para últimas considerações, o amado pastor Macunha, o que tem a dizer para as igrejas ou a liderança? Porque na sua explicação falou da liderança, né? Nós os pastores que devemos pregar a palavra, devemos falar da escatologia nas igrejas, que é para que o crente saiba o que está à espera, saiba daquilo que vai acontecer. Então, para nós, os líderes, ou para a liderança, o que a liderança deve fazer a respeito disso? Graças a Deus, mais uma vez. Muito obrigado pela questão e como últimas palavras aqui, eu quero dizer que como Igreja de Jesus Cristo, nós não podemos fazer uma seleção daqueles textos que nós temos que pregar, porque nos ajudam, se calhar, muitas das vezes pregamos muito de dar, porque queremos alguma coisa no final disto. Olha, nós temos que pregar a palavra de Deus de uma forma genuína, sem acrescentar e nem diminuir, diz a palavra do Senhor. E por isso, amados pastores, líderes de várias congregações, a minha palavra que eu quero dar é que vamos falar de Jesus, vamos informar a igreja, ao povo que nos dirigimos, que um dia, se nós perseverarmos, se nós guardarmos a palavra, um dia nós vamos ao encontro com o Senhor. Falando também um pouco da grande tribulação, da perseguição da igreja, como o meu querido aqui amado estava a dar menção, explicou muito bem. Isso vai acontecer, isso sempre aconteceu. Vamos só ver a chamada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que perseguia a igreja. Significa que o assunto em que a igreja está a ser perseguida não começou hoje, ou nesse momento que nós estamos a viver. Lá em Atos, quando a igreja ela nasce ao Pentecoste, logo nós encontramos a igreja sendo perseguida. Muitos imperadores romanos que depois vieram mais tarde perseguiram a igreja. Significa o quê? Significa que nós somos odiados desde muito. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi odiado, então a igreja também está a ser odiada. O que importa agora é que, mesmo que nos odeiem, a palavra tem que chegar aos confins. Mesmo que eles não acreditem, mas nós temos que pregar. Eu agradeci muito, antes de nós entrarmos no ar, acerca deste programa. Este programa está trazendo um bom evangelho. Por que eu digo um bom evangelho? Porque nós estamos a levar esta mensagem até ao Haiti, a Turquia. Quem está na Turquia, seja moçambicano, seja uma pessoa que entende a língua portuguesa, está a compreender o que nós estamos a falar. Significa que lá está chegando o evangelho. Quando João estava na ilha de Patmos e Jesus fala para ele para escrever aquelas cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje a Ásia Menor ele estava a se referir é a Turquia, mas na Turquia não se prega Jesus, não se fala de Jesus. Significa que outro tempo Turquia estava cheio da presença de Deus, estava cheio de cristãos, mas por causa da perseguição da igreja, lá você vai encontrar a religião que está a crescer islâmica. Muitos islâmicos é que estão a defender de unhas e garras. Mas a palavra de Deus, o evangelho de Cristo chegou primeiro lá. Então isso significa que a igreja sempre vai ser perseguida. Para terminar mesmo, dizer assim, o arrebatamento da igreja é um fato real. Mas não são todas as pessoas que vão ser arrebatadas. O nosso querido aqui amado, que eu chamo de pastor, é o seguinte, ele disse muito bem. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Não basta morrer só ter pai, ter avô que morreu dizer que vai ser arrebatado. Primeiro é aquele que morreu em Cristo Jesus, segundo Paulo diz. Por que Paulo fala isso? Fala porque havia discussão aí que nada, não existe arrebatamento. Quando alguém morre, acabou. Não acreditava. Mas Paulo até em Coríntios dá mais uma exemplificação, um exemplo a dizer assim, olha, é preciso que a gente semeie uma semente e esta semente tem que fazer o quê? Morrer para germinar. Não há nenhuma semente que germina sem morrer. Então significa que o cristão, ele tem que estar na terra assim quando morre, aquela pessoa que já morreu, mas depois tem que fazer o quê? Germinar. E se isso acontecesse no tempo de Paulo, ou se acontecer, como eu disse menção, se o arrebatamento ser hoje,
Eu tenho fé que vou. Então isso significa o quê? Significa que eu vou, a pessoa diz que vai assim mesmo, não. O meu corpo é corruptível. Eu tenho um corpo mortal. Agora a Bíblia diz o quê? É preciso que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aí eu vou ser arrebatado. Por quê? Terei um corpo glorioso como o do Senhor Jesus Cristo. Lembra, pastor? Quando ele chega depois da sua ressurreição, até entrou com paredes fechadas. Significa que naquele momento do arrebatamento, eu terei o mesmo corpo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que nos assistem do outro lado. Foi um debate muito abençoado quanto a mim. E continuamos, sim, chegar o convite. Nas próximas vezes, sempre estaremos aptos para responder ao convite formulado. Shalom Adonai a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe. Fica aí poderosamente. Graças a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe rica e poderosamente ao amado pastor, tanto como o nosso amado irmão Dado. Mas ainda venho ao irmão Dado. Arrebatamento. No arrebatamento, o que é preciso fazer? O que eu preciso fazer para que faça parte, para que o crente faça parte deste evento? Só para terminar em poucas palavras. Bom, sendo objetivo na questão, primeiramente se arrepender. Depois do arrependimento, reconhecer que precisamos de Jesus. E após reconhecer, temos de nos converter. Porque há um perigo quando as pessoas dizem que se arrependem sem antes reconhecer a Cristo. Porque a isso até poderíamos chamar de remorso ao invés do arrependimento. Porque é uma pessoa que só vai mudar uns 2, 3 dias, 2 meses, mas depois voltará. Porque quando alguém de fato reconhece, dificilmente a pessoa pode voltar. Não é? Então, primeiro temos que nos arrepender, reconhecer e nos converter. E a conversão é viver segundo a Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte de vida. Na Bíblia tem direção de como temos que viver na terra, como temos que caminhar quando estivermos no percurso. Aqui tem a palavra de motivação quando estivermos cansados. Aqui tem a palavra de direção. Deus fala para Abraão: se Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Significa que quando nós andamos segundo a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, estaremos a caminhar. O arrebatamento não será o fim. O arrebatamento, se alguém ficar exposto ao arrebatamento, ainda assim tem um pouco de chance, quero lhe dizer, porque para isso deve permanecer no período da grande tribulação. Porque a Bíblia diz, assim que a igreja se for arrebatada, terão 7 anos aqui na terra. Entre os primeiros 3 anos e meio serão anos de uma falsa paz mundial. É nesse período em que o anticristo vai estar a vigorar. Exatamente. Mas Daniel também ele fala que se por um tempo, mais 2 tempos, metade de um tempo, por 3 anos e meio, haverá uma grande tribulação. E aqueles que perseverarem durante esses 3 anos e meio, a esses sim serão salvos. Mas é uma salvação que eu não recomendaria, porque existe muito sofrimento. É aquele período que a Bíblia diz que a morte fugirá de vós, a morte perderá poder. As pessoas poderão tentar o suicídio, mas não terá efeito. Exatamente. Por quê? Porque é um período já de grande sacrifício. Por isso, como advertência, queridos, é necessário nos convertermos de verdade. Nos convertermos, não termos uma conversão falsa, porque nesses dias existem jovens ou pessoas que estão a adorar porque alguém está lá. Se calhar um filho pode dizer: eu vou à igreja porque meu pai está lá, e se não estiver eu não vou. Significa que em algum momento algumas pessoas só vão para a igreja por conta do ato do pastor. Eu tenho que ir lá pedir à igreja porque não é domingo, não posso ficar em casa. Sim, porque exatamente, aqui é o pai usar você não quer ir para a igreja, então sai da minha casa. Então, a pessoa acaba indo por hábito, mas é perigoso.
Porque a adoração, ela deve ser sincera e verdadeira. Temos que parar de adorar pelos homens e passarmos a adorar por conta de Deus. Porque se a nossa fé estiver firmada em homem, acredite que os homens vão perecer. Por isso, em Jeremias 17:5 diz: maldito é o homem que confia no trono. Pense comigo, se Eliseu tivesse a fé firmada em Elias, o que seria após Elias ser levado pela carruagem de fogo? Mas a verdade é que assim que Elias foi, Eliseu conseguiu continuar com o legado do seu mentor. Significa que a fé de Eliseu não estava em Elias, mas estava em Deus. Então, por isso é importante nos convertermos de verdade e pararmos de ter uma vida falsa. Porque vida falsa te faz você estar bem com os homens aqui na terra. Mas naquele dia, no arrebatamento, a verdade é que se tiverem 2 pilotos, um vai ficar e outro vai. Acredita, não queira estar na pele de quem vai ficar, porque é terrível. Então, como uma advertência aos jovens, porque a verdade é que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre os jovens, né, para poderem profetizar. Então, como uma palavra de recomendação, saiamos da falsidade e vamos procurar sermos sinceros com a nossa adoração. Porque uma adoração falsa é equiparada à adoração dos fariseus, onde oram nas ruas para as pessoas poderem ver Jesus. Exatamente. E Jesus ele fala em Mateus 5:20, disse: se a vossa adoração não exceder a justiça dos fariseus, então é em vão. Por quê? Os fariseus são pessoas que estão lá para adorar, para os homens verem. Aleluia. Então, em algum momento, o que temos que saber é que a nossa adoração não pode ser para que o homem veja, mas é para que Deus se anime, é para que Deus se agrade disso. E em Mateus 7 diz: naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. Deus diz: na verdade eu te digo que não te conheço. É de profetizar o meu nome, sim, meu nome tem poder, mas quanto ao seu nome, é referido exatamente ao caráter. Significa que é necessário que o nosso caráter esteja bem com Deus. Só assim seremos arrebatados. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado aos nossos convidados. Ficou a dica e nós queremos agradecer pela presença aqui no estúdio. Queremos dizer que estamos gratos por termos falado deste tema, por termos falado de uma maneira faseada, de uma maneira explicativa, né? Acerca deste tema, que é um tema muito importante, que é de escatologia. Então, meu amado, minha irmã, faça isto e você irá fazer parte deste grande evento do arrebatamento. Chegado até aqui, nós queremos nos despedir com promessa de voltar na próxima edição, próximo domingo, mas o que importa é informar, amado ou caro seguidor, que em todos os domingos nós trazemos este programa para si, para poder partilhar nossos conteúdos e serás uma bênção. Tu serás confortado com a palavra que nós estaremos lhe trazendo neste programa do Vídeo Classe Cristã, transmitido a partir do Chimoio, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E continue seguindo, vá à página, clique no gosto, no like, e para tu que ainda não se inscreveu, se se inscrever na YouTube, na Google, tu vais nos encontrar lá, vais encontrar a nossa página e você vai participar, vai desfrutar desses grandes conteúdos que nós estaremos a trazer para si. Muito obrigado, despedimos eu e a minha vasta equipa que trabalhamos para si com promessa de voltar na próxima edição e shalom, Deus abençoe, muito obrigado.